Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje eu vim ver ele aqui, o novíssimo Honda Prelude, comemorado no mundo inteiro por trazer de volta, sem ser uma casta esportivíssima como o Type R, a esportividade que todo rondeiro gosta. Ele foi apresentado pela primeira vez lá em 2024, durante o Goodwood Festival. Na verdade, teve uma apresentação um pouquinho antes, numa feira no Japão, e depois em 24, no Goodwood Festival lá na Inglaterra, ele foi mostrado pela primeira vez e deu seus primeiros passinhos no asfalto. Essa aqui é a 6ª geração do carro que a gente teve no Brasil, só na 4ª geração, entre 91 e 95. E ele sempre foi um coupé do Honda Accord, que é um sedã maior do que o Civic. Agora ele tem a plataforma Honda Architecture da série BF1 do Civic. O Civic não é o BF1, BF1 é só o Prelude, mas é, vamos dizer assim, uma evolução esportiva dessa plataforma que já foi muito bem testada no Type R e agora aqui, mas sem aqueles dotes mais impressionantes de potência. Ele consegue juntar a esportividade com o environment friendly. O que isso quer dizer, João? Que ele deve ter a dinâmica, vamos comprovar no segundo semestre de 2026, a dinâmica apurada de um esportivo legítimo da Honda com, sim, economia de combustível. Pois é, em alguns casos, em algumas literaturas que eu pude pesquisar, este carro chega a fazer mais de 25 km por litro na cidade. Mas, obviamente, quando você vê um coupé, 2 portas, 2 lugares mais 2, essa não é realmente a intenção primordial dele. Bom, nesse vídeo eu vou te contar tudo, vou mostrar cada detalhe desse carro. Ele é muito bem desenhado, nada assim muito fora do normal que você já conhece de um coupé, mas com a identidade Honda e detalhes bem legais que também vêm egressos do Type R. E no final também te dou uma estimativa de preço de acordo com o que a gente tem lá nos Estados Unidos, onde ele já é vendido. Vou fazer a comparação para você dos preços de Civic Hybrid dele e do Type R, para a gente saber mais ou menos quanto ele vai custar, tá certo? Esse é aquele vídeo sem vinheta, sem bomba, mas com muita informação para você, diretamente aqui do Salão do Automóvel, vazio, graças a Deus, porque esse carro aqui, em dia de público, não dá para chegar perto. E se pedir para as pessoas se afastarem, é capaz de ser linchado. Chega aí, vamos lá. Aqui está ele, uma das estrelas do salão, uma das estrelas maiores deste salão do automóvel, o Honda Prelude. Bom, como eu te contei, ele teve a primeira geração lá em 1978 e veio tendo gerações seguintes, sendo mais ou menos como uma espécie de versão para solteiros ou para homens de meia idade com crise de tempo, de idade, com seus cabelos brancos que não são pintados como o meu. E funcionava como um coupé médio vindo do Honda Accord. Tivemos ele aqui, como eu te disse, entre 91 e 94. Foi um carro que fez relativo sucesso e tem algumas unidades bem valorizadas até hoje. Bom, nesta geração ele vem com a plataforma do Honda Civic, que não é, obviamente, este Type R, mas também é esta plataforma, né? Bom, muita gente na apresentação disse que ele tinha semelhanças a outros híbridos japoneses, como o novo Toyota Prius, por causa desses faróis com esses detalhezinhos de LED puxados para cima, enquanto no Prius esses detalhezinhos de LED são puxados para baixo. Mas o Prius é um pouco maior e também é um coupé 4 portas, né? Que na verdade nem vamos dizer assim que é um coupé propriamente dito, porque o Prius tem aquela identidade toda própria, né? Bom, aqui na frente você vai ver essa grade bem marcada em colmeia. Esse detalhezinho azul aqui significa a parte híbrida, avisando a todos que é um híbrido. É mais ou menos como você avisar que tem, sei lá, uma verruga no cotovelo. Brincadeiras à parte, ele já avisa na chegada se tratar de um veículo com baixas emissões. Essa dianteira eu achei até que fosse mais longa, vendo pela foto, mas não, ela é bem curtinha. Esse stance dele lateral aqui de 3/4 me lembra um pouco até o Audi TT. Faróis são full LED, obviamente, com esse canhão projetor e esse DRL, João, Day Running Light aqui por cima e as setinhas aqui do lado, como exige também o mercado
americano. Bom, em comparação com o Civic na largura, o Civic Sedan, obviamente, na largura, esse carro tem 8 centímetros a mais. É 1,88 m de largura contra 1,80 m lá no Civic Sedan. As bitolas também são mais largas aqui na frente. E lembrando que ele é essencialmente um tração dianteira. Tem motor 2.0 mais híbrido, mas daqui a pouquinho eu chego lá. Vamos por esse lado aqui, porque ele tem um totem com as especificações do carro. Eu quero te mostrar a silhueta dele. A silhueta dele, que é bem interessante. A traseira aqui mais levantada parece até um pouco um Genesis, né? Lembra daqueles Genesis G35, G37? Me lembrou um pouco. Ele fez bastante sucesso no mercado americano, tanto que teve um ágio de aproximadamente 20% logo na largada, deixou muita gente brava e chegou a ficar com preço próximo de BMW M2, e os fãs de Honda ficaram possessos por lá. Bom, aqui lateralmente a gente tem 4,52 de comprimento contra 4,67 do sedã, ou seja, esse carro é 15 centímetros mais curto. Isso se vê também no entre-eixos, né? Não iam fazer um Coupé 2x2 com aqueles 2,73 de entre-eixos do Civic. Ou seja, aqui tem 13 centímetros a menos entre eixos de 2,60 m. Lembrando que o Civic tem 2,73, um Corolla tem 2,70, enfim. Ele é um carro um pouquinho mais curto. Tive que dar um toque no rapaz para ele não passar na frente aqui do vídeo, né? Em altura é apenas 1,35 m, pega na minha segunda costela no máximo. Enquanto no Civic Sedan, essa altura é de 1,43 m. Vamos aqui na traseira, o design feito pelo Norito Onuma, lembrando que esse carro é feito no Japão, sim, lá em Saitama. Bom, aqui na traseira você já deve ter reconhecido alguma coisa sobre outros esportivos, não é mesmo? Não lembra nem o Audi TT, nem o Infiniti, nem nenhum outro coupé. Ele tem um jeitinho de 911 mesmo, né, querido? Pois é. Essa lanterna, essa luz de posição, na verdade, vai de ponta a ponta aqui atrás. E ele consegue ter uma traseira que dá uma largura bem interessante, se você comparar especialmente com o tamanho do vidro aqui que marca o habitáculo, né? Bom, aqui também o novo logo da Honda, né? Com Honda escrito em letrinhas, e aqui parece também o Porsche escrito em letrinhas, né? O pessoal já está começando a falar ali no outro stand. Vamos ver se não atrapalha a gente aqui. E o Prelude escrito como numa letra cursiva. Bem bonito também. Aqui também ele avisa que tem BUBA. Quer dizer, aqui ele também avisa que é o esportivo híbrido. Essa dicotomia que o Prelude mostra ao mundo. Ele consegue misturar a esportividade com também o environment friendly, como eu te disse no começo deste vídeo. E você, o que acha desse jeito, né? Dessa coisa, né? Misturar o carro híbrido com essas linhas tão esportivas. Ele também tem uma parte bem pontiaguda aqui do nariz, né? Algumas marcas chamam de Shark Nose, outros chamam de Tiger Nose. E aqui é bem marcado mesmo, quando você vê de lateral. É um bico bem pronunciado mesmo. Talvez uma alusão, você se lembra, uma alusão até à participação na Fórmula 1 dos últimos anos, né? A Honda teve uma parceria com a Red Bull. Você se lembra do SLK, que também fez uma alusão à Fórmula 1 da Mercedes e fez aquele capô que parecia um bico de Fórmula 1? Pode ser que a gente tenha isso aqui também. Bom, agora fodeu. Aí tá de brincadeira, né, irmão? Tá de brincadeira, ele tá de brincadeira. E vamos com calma, meu querido. Aqui a gente tem rodas de aro 19. Deixa eu correr aqui antes que botem mais uma música e quiquem o nosso vídeo. Rodas de aro 19, 235/40. Aqui temos freios Brembo. Sim, esses freios também tem tecnologia egressa lá do Type R. Aí vai me quicar aqui. Não pode. Aí, bom, perdi um pouco a concentração porque essas músicas certamente vão quicar esse vídeo, mas tudo bem. Aqui temos freios Brembo, tem um Prelude escrito ali com a pinça em azul. E temos também discos de freio
com a refrigeração muito parecida com o que a gente tem no Type R, tanto na frente quanto na traseira. Lembrando que aqui temos suspensão multibraços e aqui temos suspensão McPherson, mas tem um eixo duplo aqui. É uma suspensão reforçada, assim como acontece também lá no Type R. Detalhe de estilo aqui. Deixa eu ver. Ah, não, é uma entrada de ar verdadeira que faz com que o fluxo de ar, o fluxo da aerodinâmica passe por aqui e se mantenha colado na carroceria até lá atrás, causando um downforce bem interessante. Segundo a Honda, esse carro vai ser muito comemorado, vamos dizer assim, pelos mais entusiastas da marca, pelo seu poder e capacidade dinâmica. Bom, ele tem algumas diferenças também ali por dentro. Não tem tudo que a gente imagina do Civic, né? Mas tem coisas muito parecidas. Vamos entrar ali, primeiro mostrando que, sim, é um grande vidro aqui e o espaço para duas pessoas bem pequenas. Pode ser que sejam até crianças, mas, sei lá, eu tenho uma filha de 10 anos, né? Se eu colocar ela neste espaço, ela vai achar que é castigo. Porque, ó, o banco, como é que tá posicionado. E aqui você vê que não tem nenhum tratamento mais especial, né, do banco. Deixa eu melhorar essa câmera para você. Não tem nenhum tratamento mais especial dos bancos, umas costuras, tal, porque é justamente assim, meu, só se precisar mesmo que vai levar. E quem for vai com a cabeça bem pertinho do vidro ali. Eu não vou nem me arriscar a entrar aqui, porque pode ser que esse vídeo acabe antes do correto, né? Para você abrir, para você puxar aqui, você pode vir por aqui por onde eu vim, ou também pode puxar por aqui o banco, tanto de um lado quanto do outro. Bom, deixa eu tentar colocar ele na posição de volta aqui, baixar um pouquinho esse banco. Os bancos têm diferenças entre si, sabia? Principalmente na estrutura. Segundo a Honda, o banco do motorista é um pouco mais rígido e tem uma estrutura também um pouco mais voltada a você ficar mais firme, vamos dizer assim. Fisicamente eles se parecem muito, mas estruturalmente são diferentes. Ali no passageiro, os bancos são um pouquinho mais confortáveis, com espumas um pouco mais moles, e aqui uma estrutura mais bem armada para que você fique mais firme na hora de dirigir. Tem essa diferença também. Bom, acabamento de porta igual do Civic que a gente tem por aqui, o Civic híbrido, que é feito na Tailândia, enquanto esse carro é feito no Japão, mas eles têm essas concomitâncias, né? Aqui temos couro nesta parte, um couro mais claro aqui, e aqui tudo de couro, ele não mistura elementos de tecido nos bancos. O carro novinho já está com o banco um pouquinho enrugado de tanta gente que sentou aqui. Corre lá no meu Instagram para ver o que tinha de gente visitando esse carro no salão do automóvel. Bom, deixa eu entrar aqui. Posição de dirigir simplesmente fantástica, né? Como todo cupê também, tem portas gigantescas e moldura na porta, diferente de outros carros cupês, especialmente cupês de 4 portas, que não tem essa moldura na porta, que é um charme de alguns cupês, mas aqui este charme não rolou, porque o negócio aqui é rigidez torsional, ou seja, a porta sem a moldura não deixaria o carro tão rígido quanto é. Bom, como eu já te falei, a suspensão dele é muito parecida com o que a gente tem no Type R, com um eixo duplo ali na frente, que evita também o understeer, que é aquela saída de frente, né? Quando você vira, a frente continua, você vira para cá, a frente continua para lá, ou enfim, ele consegue dar um pouco mais de pressão nas rodas para que o carro fique até mais na mão. Volantinho igual do Civic, aliás, é a mesma amplitude de regulagem, que não é das maiores. E aqui também ele te avisa que ele é um híbrido com essas costuras azuis. E o volante com boa pegada. Eu faria um volantinho diferente, mas entendo que na linha de produção você deve tentar fazer o mais econômico possível, não, mas o mais próximo para que essas coisas se tornem realidade, né? Console também bem parecido com o Civic, talvez um pouquinho mais elevado aqui, mas eu estou numa posição muito boa. Ele poderia ter 3 pedais, obviamente, e um motor até 1.5 turbo, mas deixa para lá, depois a gente conversa sobre isso um dia num podcast.
Painel de instrumentos também muito semelhante ao do Civic. Temos aqui pedal shifters de metal. Mas, João, para que tem pedal shifter se esse carro tem câmbio CVT? Pois é, ele tem esse S Plus Shift, que nada mais é do que... Na verdade, esse carro tem uma marcha, né? Muitas pessoas falam, ah, não tem marcha, né? Vai só para frente e tal. Mas aqui, nesse S Plus, ele consegue simular as trocas de marcha, o que deixa a tocada até mais interessante. Manteve aqui no acabamento esse detalhe de colmeia, que se você reparar é muito próximo do que a gente tem lá no painel, no para-choque frontal. Também aqui do lado. E aqui um acabamento um pouco mais refinado também, com essas costuras azuis junto com as costuras meio beijinhas aqui. E escrito Prelude aqui nesta parte. Vou mostrar mais um pouquinho dos bancos. Eu gostei desse encosto de cabeça diferentão, meio acoplado aqui ao final do carro. E bancos inteiriços. Para você que xinga esse tipo de banco desde o Up, saiba que a indústria aceitou fortemente e também deve ter alguma conexão com a segurança. Porta-objetos também igual do Civic, aliás, até esse desenho aqui em U. E isso é o que você vai encontrar caso você compre um Honda Prelude. Bonito, né? Carregador de celular para indução aqui também igual o que a gente tem no Civic. Deixa eu ver se tem uma refrigeração aqui. Não tem. Duas tomadinhas USB-C e mais uma 12 volts aqui. 6 airbags, 2 laterais, 2 frontais e 2 de cortina. E sistema de som Bose, assinado Bose ou Bose. Você fala do jeito que você quiser. Fale do jeito que quiser. Aqui a central multimídia igual que você vai ter no Civic, até com essa parte aqui atrás. O Civic que a gente tem por aqui. Tem também sistema do Google, aqui o microfoninho do Google, a Play Store, o Google Assistant e o Google Maps. E funções do carro, Vehicle Settings, ele está todo em inglês. Calibragem dos pneus, os sistemas de assistência à direção, controle do clima, Individual Settings. Você pode mexer aqui no Powertrain, pode deixar em Sport, Gran Turismo ou Conforto. Aqui também na direção, Sport, suspensão e até, beleza, e até no som do motor. Sim, deve ter um emulador aqui por dentro. Eles não deixaram ligar o carro, obviamente. Deve ter um emulador aqui por dentro. Volta, filho, volta. Você coloca o som do motor mais presente para nós outros. Tem também o ACC. Já te contei que isso funciona de uma maneira que quando você está com o ACC acionado e ele está atrás de um carro, se ele está no modo mais esportivo do ACC, quando esse carro sair da frente, sei lá, está programado aqui para andar a 120. Tá um carro na frente. Se você tiver com o ACC programado, o carro da frente está 80. A hora que esse carro sai, ele atinge os 120 km por hora um pouco mais rápido. E é isso que você pode mexer. Suspensão também. Ai, que legal. Você pode mexer na firmeza da suspensão. Suspensão adaptativa também. Como eu te disse, suspensão egressa do Type R. Obviamente com outro rate. Não deve ser tão rígida, tão sólida. Mas deve ter muito de geometria de suspensão, de ajuste de suspensão. E também de cambagem, essas coisas, né? De geometria mesmo, de ajuste. Aqui, botões no volante para você mexer no sistema de som e aqui para você acionar os sistemas de condução autônoma, lembrando que ele também tem manutenção em faixa por aqui. Aqui, a luminosidade do painel de instrumentos, você pode mexer por aqui e aqui você desliga o controle de tração e estabilidade, lembrando que, mais uma vez, é um carro de tração dianteira. E o acabamento todo muito semelhante, todo muito repetido, vamos dizer assim, ao que a gente já tem no Honda Civic Sedan. Gostou do carro? O que você achou? Calma que já vou te falar o preço. Vamos falar primeiro aqui das especificações de motor. Mais uma olhadinha para ele aqui. Carro bonito, né? Maçanetinhas escondidas. Lá do outro lado dá pra gente ver. Ah, lembrando,
Ele tem um tanque de apenas 40 litros, a exemplo do que acontece com o Honda Civic Hybrid. E aqui, do outro lado da maçanetinha também tá para fora. Mas enfim, fica um modo shaved aqui, né? Também agrada muita gente e melhora a aerodinâmica também. Deixa eu melhorar essa câmera aqui para você. Ó, isso. Boa, João. Tô com o papelzinho aqui para não errar, né? Lembrando que ele tem 203 cavalos, é um motor 2.0 aspirado de 143 cavalos que roda em ciclo Atkinson, com 19 de torque, mais um motor elétrico de 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque. A bateria tem 1,05 kW, ou seja, é um híbrido heavy, um híbrido em paralelo, e o câmbio é aquele ICVT, né? Na verdade só tem uma marcha, uma para frente, uma para trás. Segundo a Honda lá de fora, ele com 1.460 quilos, lembrando que 1.460 quilos é 11 quilos a mais, viu? Ele é menor do que o Civic Sedan, ele é mais compacto, ele tem menos entre-eixos, só que ele é mais largo, ele tem componentes um pouco mais voltados para a rigidez mesmo, inclusive rigidez torsional, ou seja, ele ficou mais pesado mesmo tendo 15 centímetros a menos. Mas sempre lembrando, como eu sempre te digo, o que influencia mais no peso do carro às vezes é a largura. Então, o tamanho das bitolas, enfim, esse tipo de aço estrutural um pouco mais pesado, e a largura, quando você pensa no comprimento de um carro, você pensa só lateralmente, né? E na largura você pensa em toda a estrutura interna. Por isso ele é 11 quilos mais pesado. Mas segundo a Honda, esse carro faz de 0 a 100 em 7,8 segundos. Para você tá bom esse tempo para um esportivo? É um tempo próximo do que você vai ter num Pulse Abarth, por exemplo. Obviamente não com a mesma categoria, com o mesmo charme, com a mesma elegância. E na hora de fazer a curva, talvez você nem pise no freio aqui para fazer a curva, que você vai ter que juntar os dois pés em cima do pedal do freio de um Pulse Abarth, no caso, né? Bom, números de consumo médios, segundo algumas literaturas, dizem que é de 18,4 km por litro na cidade e de 15,9 na estrada, o que também é um consumo bem interessante, ainda que em carros esportivos essa não seja a máxima. Ele tem também 13,5 centímetros de altura do solo, ou seja, se você tiver uma garagem muito baixa, esqueça. Mas se você quiser andar com ele um pouco mais forte, saiba que ele é 2 centímetros mais baixo do que a gente tem num Honda Civic Sedan. Bom, vamos falar de preço. Esse carro custa lá nos Estados Unidos nada menos do que 42 mil dólares. O que é 42 mil dólares, João? São 4 mil dólares a menos do que um Civic Type R. Ou seja, vou te dar mais um parâmetro. O nosso Civic Hybrid lá nos Estados Unidos custa 29 mil dólares, esse mesmo carro que custa 250 mil reais aqui. 253 mil reais, se não estiver enganado. Então, esse carro custa nada mais nada menos do que 13 mil dólares a mais do que o Civic Hybrid. Lá nos Estados Unidos também tem o Civic SI. Pois é, o lendário Civic SI, nessa nova roupagem um pouco maior do Civic Sedan, né? E lá ele custa 31 mil dólares, ou seja, um Civic SI chegaria por aqui, dependendo de onde viesse, por uns 280 mil, por 30 mil dólares. Esse carro custa 12 mil dólares a mais, ou, a grosso modo, vamos lá, 25% a mais. Então faça as contas, meu amigo. Coloque 25% em cima de 280 mil. Fez as contas? Dá uns 70 e poucos mil a mais, né? Ou seja, considerando que este carro custa 435 mil reais, o Civic Type R, este carro aqui não deve chegar por menos de 410 mil reais. Meu Deus, João, 410 mil reais num carro de 203 cavalos? Pois é, mas você não está comprando o Prelude pela potência apenas, ainda que em carros esportivos isso seja interessantíssimo. Afinal, temos um modelo aqui ao lado com 400 cavalos, câmbio manual, uma coisa maravilhosa. Aqui você vai ter toda a pureza da Honda sem tanta força assim, justamente para que você desfrute de mais estilo, vai desfrutar só de mais estilo
e vai poder falar para os outros que, ainda que você tenha feito aquela curva a mais de 120 km por hora, você gastou só 50 de gasolina para ir daqui lá em Morungaba. O que você acha dessa proposta? Eu achei o carro bem interessante, bem bonito, ele chama muita atenção, muito por conta também dessa cor vermelha com rodas pretas e, obviamente, por ser um legitimíssimo Honda. Mas o propósito dele, para mim, é um pouco complicado. Muito porque, se eu fosse a Honda, eu teria outra estratégia. Vou te contar. Sim, o Prelude parece ser um carro que responde uma pergunta que quase ninguém fez, porque muita gente ainda está esperando que a Honda tenha um pouco de sensibilidade e traga versões mais baratas do Civic, como as aspiradas que também são vendidas nos Estados Unidos, ou até uma SI, sei lá, ou até 1.5 turbo, sei lá. E para o ano que vem, para o segundo semestre, eles preparam esta novidade aqui. Deve ser um carro com poucas unidades vendidas, um carro perto dos 400 mil reais, que deve ser lá, vender pouco mais de 200 unidades por ano, mas tá aí. O novo flagship não esportivo extremo como o Type R chega no segundo semestre aqui no Brasil, como eu te disse, parecendo que está respondendo uma pergunta que ninguém fez, mas de toda forma vale muito a pena ter mais um carro mundial, especialmente da Honda aqui, que faz carros muito interessantes no mundo inteiro. Também faz aqui, né? Eu já disse no vídeo do WRV que para mim foi uma iniciativa muito interessante trazer um carro maior e mais barato, ainda que tenha seus detalhes um pouco mais simples, mas de toda forma a gente vai ter mais um Honda de classe mundial entre nós em 2016, tá certo? 2026, 2016 não, porque lá foi a Olimpíada, em 2026. Bom, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canalzão, porque estamos há pouco mais de 1.000 inscritos de bater os 500 mil. Obviamente, se você tiver tempo, né? Se você estiver vendo na TV, vai lá no seu celular. Se você estiver vendo no seu celular, já clica aí em inscrever-se, ative as notificações, porque ainda tem bastante coisa pra gente mostrar essa semana. Eu vou gravar também o carro Chery Tiggo 9, daqui a pouquinho, vai estar aqui no ar, provavelmente no final da tarde. E também tem outras avaliações preparadíssimas, com todo carinho, para você que me segue aqui e também é inscrito, tá certo? Beijo no coração, até a próxima. Eu fui. Me conta aí o que você achou do novo Honda Prelude. Bonito é. O que você achou do preço? Fala pra mim nos comentários e fala pra mim também o que ele se pareceu pra você dentre esses esportivos cupês que cada vez estão mais raros, e é sempre bom ver mais um aparecendo entre nós. Até a próxima. Fui!